Olá! Hoje nós vamos falar sobre bioética e o trabalho foi produzido pelo Grupo 3. E para falarmos sobre bioética, é interessante entender o seu conceito. A chamada ética da vida é a ciência que tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida. Desse modo, ela deve ser estudada com uma metodologia interdisciplinar, ou seja, vários profissionais de diversas áreas participam das discussões sobre os temas que envolvem o impacto da tecnologia sobre a vida. Lida com evidências, que tem por objeto um próximo existente ou próximo ausente. Alguns temas específicos que nós temos, como nascer, não nascer, morrer, não morrer, saúde, doença, bem-estar, mal-estar, e se ocupa também de novos campos de atuação do conhecimento, como clonagem e responsabilidade perante os pósteros, depredação da natureza extra-humana circundante e agressões ao equilíbrio sistêmico das espécies. Os princípios da bioética são o princípio da beneficência e não maleficência, o princípio da autonomia e, por último, o princípio da justiça. O primeiro diz respeito a fazer o bem e evitar o mal. O médico deve reconhecer a dignidade do paciente e oferecer o melhor tratamento. O segundo princípio da autonomia diz respeito à liberdade de decisão sobre a sua própria vida. E o princípio da justiça diz respeito à equidade, representa dar a cada pessoa o que lhe é devido segundo as suas necessidades. Na linha histórica, percebemos que nem sempre foram diferenciadas cobaias humanas de cobaias não humanas. Nos exemplos abaixo, percebemos que pessoas consideradas inferiores foram usadas no processo de testagem. Foi realizada uma linha do tempo para o processo da bioética em pesquisas científicas. No século XIX, o padrão era utilizar pacientes como próprios sujeitos das pesquisas. Na Prússia, em 1900, foi criada a primeira regulamentação que obrigava a autorização dos participantes. Na Alemanha, em 1930, foi realizado o teste da primeira vacina de BCG em 100 crianças. O resultado foi 75 mortes. Não diferente, em 1931, com a Segunda Guerra Mundial, ainda foram realizadas pesquisas abusivas. Foi realizada uma pesquisa para a história natural da sífilis e a penicilina começou a estar disponível para a terapia dessa enfermidade. 399 negros com sífilis não foram tratados. E em maio de 1972, o presidente Clinton pede desculpas aos sobreviventes. Em 2008, foi elaborada no Brasil a Lei Aruca, que disciplina o uso de animais em pesquisas. Alguns estudos, porém, foram realizados em pacientes com hipertensão, em pacientes com síndrome do pânico e com portadores de asma. No entanto, apenas placebos foram administrados. Em 1954, teve-se a primeira transferência renal bem-sucedida, e a partir de então, a medicina de transplante não teve mais obstáculos, mas abriu-se uma discussão a respeito da morte cerebral. Em 1975, os pais da jovem Karen, de 21 anos, após meses em que a filha foi admitida em coma, solicitaram que retirasse o apoio ventilatório, mas os médicos se recusaram. Assim, o hospital precisou criar um comitê de ética, que até então não existia, para poder apurar o caso. Já em 1961, foi com a descoberta da técnica de depuração sanguínea que abriu a discussão para a morte dos pacientes pela falta de acesso à máquina de hemodiálise. A introdução da pílula anticoncepcional abriu a possibilidade de planejamento familiar e profissional. E, por fim, o desenvolvimento das técnicas mais seguras e legalmente acessíveis à interrupção da gravidez levou a uma reavaliação normativa das práticas usuais do aborto. O início da bioética se deu no começo da década de 70 e foi pautado em dois eventos principais, sendo que o primeiro foi a publicação de duas obras muito importantes de um pesquisador e professor norte-americano da área de oncologia. Ele propôs um novo ramo do conhecimento que pudesse ajudar as pessoas a pensar nas possíveis implicações dos avanços da ciência sobre a vida. E o segundo evento foi a fundação do Kennedy Instituto de Ética. A bioética só surgiu no Brasil após a promulgação da Constituição de 88, e ela foi baseada em alguns marcos, sendo que o primeiro foi a aprovação pelo Conselho Nacional de Saúde, o segundo, a publicação do primeiro número da revista Bioética pelo Conselho Federal de Medicina, em 93, o terceiro, a criação da Sociedade Brasileira de Ética, em 95. Em 96, após cerca de um ano de debates em todo o país, o Conselho Nacional de Saúde aprovou a Resolução 196/96, que regulamentou a realização de pesquisas envolvendo seres humanos como sujeitos no Brasil. O primeiro tema, que é quase sempre mal debatido, é o aborto. O Brasil, a Venezuela, o Paraguai e o Chile estão entre os países com a segunda legislação mais proibitiva do mundo. O aborto só pode ocorrer no caso de risco direto e comprovado à vida da mãe, ou em casos em que a mãe seja vítima de violência sexual, exceção estabelecida, por exemplo, na legislação brasileira.
O segundo tema, diretamente vinculado ao primeiro, é o abortamento dos fetos anencéfalos. E, por fim, destaca-se a utilização de células-tronco embrionárias para pesquisas.